Olá, meu querido aluno da capital e do interior, eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula de matemática. Mas antes de iniciarmos a aula, eu quero informá-los que a plataforma Saber Mais tem materiais pedagógicos destinados aos estudantes com deficiência, transtorno espectro autista, altas habilidades e superdotação. Esse material tem o objetivo de disponibilizar para os responsáveis, pais, professores e comunidade recursos que viabilizem as aulas para todos, sejam eles o público-alvo ou não, de educação especial ou não. Então, para isso, acesse o link que vai estar aparecendo aqui na tela para você, tá certo? E vamos que é hora de estudar. Aula número 9, eixo, números e operações, conteúdo, cálculos aproximados, habilidade, compreender diferentes significados das operações envolvendo números naturais. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar problemas envolvendo números naturais, através de cálculos aproximados, problemas envolvendo diferentes situações, cálculo do valor de x. Então, vamos analisar cada problema, tá certo? Verificando que tipo de operação é mais adequada para a resolução daquele tipo de problema, tá certo? Então, vamos ver cada um desses problemas com bastante calma, fazer a leitura, análise e interpretação. Então, vem comigo para a tela. Para os cálculos aproximados, para respondermos a cálculos com números naturais, devemos proceder com a interpretação dos enunciados. Então, vamos ao primeiro tipo de problema. Um feirante anotou na tabela abaixo quantos quilogramas de cada fruta tinha para vender. Então, observe aí cada fruta. Então, a primeira nós temos o cupuaçu, e ele tinha 490 quilos de massa de cupuaçu. Tucumã, 220 quilos de tucumã. E açaí, 350 quilos de massa de açaí. Pergunta: qual o total de massa em quilos que o feirante tem para vender? Então, vamos analisar esse problema com bastante calma, não é verdade? Então, inicialmente, um feirante anotou a tabela abaixo quantos quilogramas de cada fruta ele tinha para vender. Então, primeiramente, cupuaçu, 490, tucumã, 220, açaí, 350. E aí ele pergunta, qual o total de massa em quilos que o feirante tem para vender? Então, para esse tipo de problema, que operação nós vamos usar? Se eu quero o total de massa, e eu tenho aí o total da massa do cupuaçu, do tucumã e do açaí, que tipo de cálculo eu devo utilizar? Então, eu vou utilizar um cálculo envolvendo o quê? A adição de números naturais. Então, eu vou fazer a adição desses valores. Então, eu vou ter que somar 490 mais 220 mais 350, tá certo? Então, como é que eu vou proceder esse cálculo? Então, eu vou ter que fazer o quê? 490 mais 220 mais 350. Por que, professor? Porque aí eu tenho o total de massa das três frutas. Observe aí, ó. Então, eu tenho 490 do cupuaçu, 220 aí do tucumã, 350 do açaí. Então, vamos proceder aqui primeiramente. Então, 0 com mais 0 com mais 0, isso aí é bem simples, vai resultar em 0, sem grandes dificuldades nas unidades. Próximo, a casa das dezenas. Então, nós temos 9 mais 2, 11, tá certo? 11 com mais 5, 16. Então, 16. Muito bem, professor. Quem é que fica nas dezenas e quem vai para as centenas? Então, o 6 fica nas centenas, nas dezenas, perdão. E o 1 vai para as centenas. Então, ele vai vir para cá, o 1. E agora eu vou proceder à soma novamente. 4 com mais 1, 5. Ok? 5 com mais 2, 7. 7 com mais 3, 10.
Lembrando que, no caso 10, o 0 fica nas centenas e o 1 vai para unidades de milhar. Então, qual é a resposta do nosso problema? Qual o total de frutas que esse feirante tem para vender? 1.600 quilos de fruta. Olha aí, ó. Somando as 3, tá certo? 1.060, ok? Muito bem. Vamos ao nosso segundo problema, vamos fazer a análise dele. Em uma partida de futebol, havia 2.856 torcedores. Mas começou a chover e 879 foram embora. Quantos torcedores sobraram na partida de futebol? É um problema de adição, professor? Bom, vamos fazer a leitura do problema e verificar. Em uma partida de futebol, havia 2.856 torcedores. Mas começou a chover e 879 foram embora. Quantos torcedores sobraram? Novamente, quantos torcedores sobraram? Se sobraram, então esse é um problema que envolve que tipo de cálculo, gente? Muito bem, subtração. Eu vou ter que fazer uma subtração desses valores, tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer uma subtração. Então, inicialmente, vamos colocar o total de torcedores, tá certo? Qual é o total de torcedores? 2.856. Então, 2.856 menos, quantos torcedores foram embora? 879. Então, 879. E vamos subtrair. Inicialmente, o que acontece? Posso tirar 9 de 6? Não, não posso tirar 9 de 6. Então, o que acontece? Eu vou recorrer à próxima casa, que está aqui nas dezenas. Então, vou retirar uma casa aqui do 5, ele vai valer 4. E essa dezena vai para cá, para as unidades, como que? 10 unidades, que vão ser somadas a 6. E 10 mais 6, 16. Muito bem. 16 menos 9 é igual a quanto? Muito bem, 7. Próxima conta. 4 menos 7. Posso tirar 7 de 4? Não posso, professor. Então, novamente, eu tenho que recorrer à casa ao lado. Então, ó, vou emprestar um aqui do 8. Ele vai ficar valendo de 7. E aonde era 4, vai valer agora quanto? Muito bem, 14. Olha aí, ó, 14. E agora eu posso proceder. Eu tenho 14, retiro 7. 7, muito bem. 14 menos 7, 7. Novamente, professor, problema, não posso tirar 8 de 7. Novamente, eu recorro ao nosso empréstimo, né? Muito bem, retiro 1 aqui do 2, ele vai valer de 1. E quando o 7 receber esse 1, vai vir valendo 10, vai ver o quê? 17. Muito bem. E 17 menos 8 é igual a quanto? 9. 1 sobrou, o que que ele faz? Desce. Então, qual é a resposta? 1.977, ou seja, sobraram no estádio 1.977 torcedores. Um problema de subtração. Muito bem. Vamos à nossa próxima situação. Em uma loja de brinquedos, as bolas coloridas são os produtos mais vendidos. Cada caixa de bolas que a dona da loja compra para pôr à venda tem 24 bolas. Quantas bolas há em 35 caixas? Então, veja bem. A loja de brinquedos, nós temos bolas coloridas, são as mais vendidas. Observe a informação. Cada caixa de bola que a dona da loja compra para pôr à venda tem 24 bolas. Ou seja, cada caixa tem 24. Quantas bolas há em 35 caixas? Bom,
uma caixa tem 24, então 35 caixas tem quanto? Não sabemos. E o que vamos fazer para resolver esse problema? Que operação? Nós temos que recorrer à multiplicação. Ou seja, para eu saber o total de bolas, eu tenho que multiplicar essas 25 caixas pelo valor que tem em uma, que são 24 bolas. Ou seja, eu tenho que pegar 35 e multiplicar por 24. Então, muito bem. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar 35 e multiplicar por 24. Então, vamos fazer a multiplicação. Bastante calma. 5 vezes 4, professor. 5 vezes 4, 20. Sobem 2. Muito bem. 3 vezes 4, 12. 12. Com mais 2 que subiu, dá quanto? 14. Nesse caso, o 4 fica. E quem é que sobe? 1. Tá certo? 1 sobe. Mas não tem com quem número ao lado dele, professor. Então, o que eu faço? Então, eu vou colocar aqui ao lado. Ó. Só isso. Não tem para onde subir, então 1 vai ficar aqui do ladinho. Tá bom? Então, 140. De onde é que eu vou iniciar a próxima conta? Daqui do 0, professor? Não. Eu pulo e inicio daqui, ó, do 4. Muito bem. Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10. O 0 fica e o 1 sobe. Esse 2 nós já utilizamos. Então, 3 vezes 2, 6. Com mais 1 que subiu, 7. Muito bem. E o que eu faço agora, professor? Eu faço a soma. Então, 0. Eu vou baixar, porque não tem com quem somar. 4 mais 0, 4. 7 mais 1, 8. Ou seja, qual é o total de bolas que tem aí nessas caixas? Nós temos um total de 840 bolas, através do nosso cálculo. Muito bem, professor. Então, aquele era um problema de multiplicação. Ok? Olha aí, ó. Vimos que nessa situação já temos que resolver um problema através de quê? Da multiplicação. Vamos analisar um outro problema. Nosso próximo problema. O pai de Maria dividiu 850 chicletes para os seus 5 filhos. Quantos chicletes cada um ganhou? Então, vamos analisar o problema aqui com bastante calma. Então, o pai da Maria tem um total de quanto? 850 chicletes. Ok? Para os seus 5 filhos. Quantos chicletes cada um ganhou? Bom, o próprio problema já deu a dica e nós já sabemos que é um problema que envolve o quê? Divisão de números naturais. Então, vou ter que pegar 850 e dividir por 5 filhos. Então, vamos lá. Então, vou pegar 850 e dividir por 5. Muito bem. Então, vamos começar. Primeiramente, o 8. 8 dividido por 5. Qual o número que multiplicado por 5 mais se aproxima de 8? Então, se a gente for pegar a tabuada, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Opa! O 10, verifiquem, ele passa. Então, não pode, tem que ser 1. Então, 1. 1 vezes 5, 5. Vou subtrair agora. 8 menos 5, 3. E vou baixar quem agora? Vou baixar o 35. Né? Vou baixar o 5, perdão. E aí, quando eu baixar o 5, vai ficar como? 35. Eita, professor, 35 dividido por 5 agora. Como é que eu faço? Novamente, vamos recorrer à tabuada, tá certo? Então, vamos lá. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35.
5 vezes 8, 40. Muito bem. Bom, 40 não pode ser, porque ele passa, correto? Então tem que ser quem? 7. Então 35 dividido por 5 é 7. 7 vezes 35 é 35. E 35 menos 35 sobra 0. Bom, acabou a conta aqui, professor? Não, ainda sobrou quem? O 0. Você tem duas opções, né? Já ensinei na última aula. Você pode pegar esse 0 e adicionar ele aqui, que sobrou, já direto, finalizando a conta, 170. Ou você pode também baixá-lo e dividi-lo, né? E 0 dividido por 5 vai ser 0, tá? Antes de tudo, só lembrando, eu falei isso na última aula, mas vou falar de novo. Cuidado. Cuidado com o quê? Professor, eu posso dividir 0 por 5, 5 por 0? Não, pelo amor de Deus, tome cuidado com isso. O 0 eu posso dividir por 5, sem problema nenhum, é 0, ok? Mas eu posso pegar 5 e dividir por 0, professor? De jeito nenhum, pelo amor de Deus, não faça isso. Não se divide nenhum número por 0. O 0 você pode dividir para todos os números, mas nenhum número você vai conseguir dividir para 0. E nesse caso, qual é o resultado da nossa conta? 170. Só lembrando que aqui nós temos que elementos da divisão? Dividendo. Quem é o nosso dividendo? 850. É o total aqui, eu vou dividir por alguma coisa. 5 é o nosso divisor. É o número pelo qual eu vou dividir o todo. O nosso resultado é o quê? 170, que é o nosso quociente. Só lembrando que vale a relação da divisão. Qual é a relação da divisão, professor? A relação da divisão é que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, tá bom? Importante gravar essa relação sempre. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Por exemplo, nessa conta anterior aqui, 850 vai ser o quê? 5. 850 vai ser igual ao 5, que é o nosso divisor, vezes o nosso quociente, observe nosso quociente, 170, mais o resto, que é quanto? 0. Isso é verdade, professor? Sim, se você fizer a continha aqui, ó, 170 vezes o 5. Olha aí, ó. 5 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. Sobe em 3. 5 vezes 1, 5. Com mais 3, 8. 850, que somado com 0 é 850. Então, nós podemos perceber o seguinte, que cada problema depende da interpretação. Então, você tem que fazer a leitura com calma, analisar qual operação que você vai usar para que depois você consiga proceder aos cálculos, tá certo? Então, uma dica importante, faça a leitura do problema com bastante calma. Não se apresse em querer resolver o problema de cara. Faça a leitura com calma, identifique os elementos do problema e veja qual é a operação mais adequada, se é a adição, se é a subtração, se é a multiplicação ou se é a divisão, ok? Então, faça a leitura do problema com bastante calma, ok? Vamos ao exercitando. Um número somado a 40 é igual a 160. Qual é esse número? 100, 120, 140 ou 160? Exercitando o número 2. Um número diminuído de 14 é igual a 50. Qual é esse número? Letra A, 60. Letra B, 62. Letra C, 64. Ou letra D, 66. Exercitando o número 3. Pensei em um número, aumentei 7 e obtive o dobro de 10. Em que número pensei? Letra A, 11. Letra B, 12. Letra C, 13 ou letra D, 14?
Então, vamos resolver agora o nosso exercitando. Primeiro problema. Um número somado a 40 é igual a 160. Qual é esse número? Letra A, 100. Letra B, 120. Letra C, 140. Ou letra D, 160? Bom, vamos analisar o problema aí com bastante calma, né? Um número somado a 40. Bom, eu não sei quem é esse número, né? E ele diz que somado a 40 é igual a 160. Qual é esse número? Bom, se eu não sei quem é esse número, eu posso chamar ele de quem? Posso chamar de x, não tem problema nenhum. Então, eu posso dizer que x é esse número que eu não conheço. E somado, olha aí, ó, somado, observe, somado a 40 é igual a 160. Então, observe aí, ó, x mais 40 é igual a 160. Então, se eu tenho um número que somado a 40 dá 160, como é que eu faço para encontrar o valor desse número? Observe o seguinte. Se eu digo que 4 mais 5 é igual a 9, né? Significa dizer que 4, eu posso dizer que é igual a 9 menos 5. Professor, o que tem a ver isso com o nosso problema? Tem tudo a ver. Observe o seguinte. Se eu, no lugar desse 4, pensar ele como x, se x mais 5 é igual a 9, então x é igual a 9 menos 5. Ou seja, se esse número está somando, para eu encontrar o valor de x, eu tenho que subtrair 160 menos 40. Então, observe que o x vai ser igual a quem? A 160 menos 40. Muito bem. E quanto é que vale o x, professor? Então, eu só tenho que fazer 160 menos 40. 0 menos 0 é 0. 6 menos 4, 2. E eu baixo quem? 1. Logo, o x vale quanto? 160 menos 40 é igual a quanto? 120. Então, a resposta é a letra B. Ou seja, é um tipo de problema que você pode usar x, pode usar o quadradinho, pode usar o que você quiser. O importante é você notar essas operações que são inversas, ó. Tá bom? Se eu estou somando, para eu encontrar o valor do x, eu vou subtrair, ok? Então, nosso número procurado é 120. Será que é verdade, professor? Sim, ó, observe. 120 mais 40 é igual a 160. Ok? Próximo problema. Um número diminuído de 14 é igual a 50. Novamente, eu não sei quem é esse número. Um número, então eu posso chamar de x. Diminuído, se é diminuído, é menos. 14 é igual a quanto? 50. Vamos usar a seguinte lógica. Se eu digo que 6 menos 4 é igual a 2, então, para eu saber quem é 6, eu tenho que fazer o quê? Pegar 2 e somar com 4. Tá vendo? Um número diminuído de 4 é 2. Então, para eu descobrir o valor do 6, eu peguei 2 e somei com 4. Vamos usar a mesma lógica aqui, ó. Se eu tenho um número x e eu diminuí de 14 e deu 50, significa que para eu achar o x, eu tenho que pegar 50 e somar com 14. Eu descobri qual era o valor dele no início. Então, x vai ser igual a 50 mais 14. Então, 0 mais 4, 4. 5 mais 1, 6. Total, 64. Olha aqui o valor do x. X vale 64. Muito bem. Então, você viu que quando a gente tinha usado o mais, a gente usou o menos como operação inversa. Agora que estamos fazendo uma operação com menos, usamos como recurso a operação inversa, que é mais. Ok? É um tipo de problema bem interessante também. Tipo de cálculo bem legal. Vamos ao terceiro problema. Pensei em um número, aumentei 7 e obtive o dobro de 10. Em que número pensei? Professor, esse problema é difícil.
Primeiro eu pensei em um número, né? Posso chamar esse número de x. Aumentei 7. Se eu aumentei, eu fiz o quê? Soma. Somei com mais 7. E obtive o dobro de 10. O que é o dobro? É 2 vezes o valor daquele número. Então, se 10 eu estou querendo saber o dobro, né? Quem é o dobro de 10? Eu vou pegar 2 e multiplicar por 10. E qual é o dobro de 10? 20. Muito bem. Então, pensei em um número. Então, nosso número é o nosso número x. Adicionei o 7, porque eu aumentei, ó. Aumentei mais 7. E obtive o dobro de 10. Quem é o dobro de 10? 20. Muito bem. Então, chegamos à seguinte problematização. Que x mais 7 é igual a 20. Então, professor, eu tenho um número que somado com mais 7 dá 20. Que número é esse? Né? Olha aqui a interrogação, né? Que número é esse? Como é que eu posso fazer isso? Eu vou adivinhando de cabeça? Não. Lembra o seguinte, usa o princípio que eu falei, né? Se eu tenho 2 e eu somo com 4, isso é igual a quanto? 6. Para eu descobrir o 2, o que eu poderia fazer? Eu posso pegar o 6 e diminuir quem? 4. Se eu estou somando o 2 mais 4 e dá 6, então 2 é igual a 6 menos 4. Ó, mesma coisa. Se eu tenho um número que somado com 7 é 20, para eu descobrir esse número, basta eu pegar o 20 e subtrair quem? O 7 dele. Então vai ficar 20 menos 7. E quanto é que é 20 menos 7? Fazendo a continha. Olha aqui. Então, aqui nós não podemos tirar 0 de 7. Empresta 1, fica 10. Aqui fica valendo de 1. 10 menos 7. Isso, 3. Correto? E baixa quem? 1. Qual é o valor desse x? X aí quanto? 13. Então, x vale 13. Letra C. Muito bem. Olha aí, ó. Então, x vale 13. Então, nós vimos aí nos problemas com cálculos aproximados de números naturais que cada um deles depende do tipo de operação que eu estou desenvolvendo. Então, primeiro passo, como é que você vai fazer para resolver esses problemas? Primeiro, a leitura. A leitura do problema é uma das partes mais importantes dele. Então, leia o problema com calma, interprete, veja qual é a operação. Segundo passo, tente identificar qual é a operação que aquele problema está trazendo. É adição, é subtração, é multiplicação, é divisão? Isso vai depender da ideia que ele esteja passando. Por último, tente transformar aquele problema numa sentença matemática. Quando eu penso em um número, eu sei quem é esse número? Não, então eu posso chamar ele de x, eu posso chamar ele de quadrado, né? Depende de como eu tenho mais habilidade para trabalhar esses problemas. E depois disso, proceder às contas de maneira o quê? Com bastante calma, tranquilidade, faça com bastante cuidado, sem muita pressa, tá bom? Se você achar que o problema não está correto, faça uma análise. Ah, não encontrei nenhuma resposta, professor. Estava lá nas alternativas. Então, o que eu posso fazer? Volta de novo, faz a leitura, trabalha ele com calma, tá bom? Verifica de novo a interpretação do problema, vê qual operação é a melhor para trabalhar aquele tipo de situação, tá bom? Então, essa é a dica que eu vou dar para vocês. Não tem uma fórmula específica para resolver problemas. Cada problema é diferente do outro e você vai ter que fazer a interpretação de cada um. O que eu recomendo? Bastante leitura do problema. Análise, verifique as operações, tente identificar qual é a operação que eu vou usar. Se eu estou falando em aumentar, então isso já quer dizer que eu vou usar mais. Se eu estou dizendo que eu vou ter que o quê? Diminuir, vou ter que usar subtração. Né? Se eu estou dizendo em partilhar, ou estou dizendo dividir, então eu vou ter que já realizar uma divisão, ok? Então, faça com bastante cuidado, com bastante calma. Então, eu espero que você tenha aprendido nessa aula de hoje algumas técnicas de resolução de problemas, tá certo? Faça com bastante calma, pratique os exercícios que estão no ambiente virtual e nos encontramos até a próxima aula.